Olá, meus irmãos, continuando sobre o livro de Apocalipse, vamos para o capítulo 2 e o capítulo 3, que são juntinhos, coladinhos, falam do mesmo assunto, falam sobre as 7 igrejas da Ásia, mais conhecido como as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso, a igreja que o amor se esfriou. Esmirna, mesmo sofrendo imensas e grandes perseguições, ainda era uma igreja que exalava o bom perfume de Cristo. Pérgamo sofreu bastante também. Tiatira, Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja do amor perfeito. E Laodiceia, a igreja morna, a igreja que Deus estava ao ponto de vomitá-la da sua boca. Todas essas igrejas, elas eram igrejas mesmo, realmente, na época de João, com crentes, com tudo. Porém, meus irmãos, quando a gente analisa o texto, essas 7 igrejas, na maioria dos estudiosos da Bíblia, dos teólogos, elas falam exatamente da era da igreja. Dizer assim, do nascimento da igreja até os nossos dias, eles tentam colocar cada igreja em um determinado ponto da história. Há quem diga que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E eu li um livro que o camarada falava que no século XVII, no final do século XVII para o século XVIII, o escritor dizia que eles estavam vivendo o momento da igreja de Sardes, uma igreja morta, porém com um pequeno remanescente. Mas ele estava vendo logo ali na frente Filadélfia nascendo. Por quê? Porque estava se abrindo uma grande porta. E quando a gente lê a igreja de Filadélfia, aqui a carta à igreja de Filadélfia, diz a palavra que uma porta foi aberta diante deles e ninguém poderia fechar. E há quem diga que essa porta era a porta para a obra missionária. E no final do século XVIII para frente foi o momento em que a obra missionária explodiu no mundo. Então, há quem diga que nós estamos vivendo no momento da igreja de Filadélfia. Por quê? Porque Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, e não tem quem abra. E se a gente analisar realmente, aparentemente estamos vivendo sim esse período, porque muitas igrejas estão cheias de si próprio e menos de Deus. Falam de si mesmo, menos de Deus. Falam de tudo o que você pensar, menos de Deus. Uma vez eu estava em uma igreja em que o pastor, na época local, levou uma pessoa para pregar, e quando terminou o culto, eu saí muito chateado, meus irmãos, porque a mensagem inteira do pregador foi fazendo piadinha em cima do púlpito. Piada em cima do púlpito, ao invés de pregar a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas estão fazendo mais piadas, entretendo os outros com balelas, do que realmente pregar a palavra de Deus. O capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, ele vai falar exatamente sobre a igreja, sobre os momentos da história da igreja, desde a igreja de Éfeso até a de Filadélfia. Se nós analisarmos texto por texto,
a gente vai ver que há sim o que eles dizem que seria uma época desde o nascimento da igreja até a nossa época. Sim, meus irmãos, se a gente analisar direitinho, é exatamente e aparentemente estamos nos momentos finais na igreja de Laodiceia, onde Deus está para vomitar da sua boca, não é fria e não é quente, é morna. E Deus ainda chega a dizer: tomara que fosse frio ou quente, porque ainda assim resolve. Se for frio, Deus esquenta com a palavra. Se for quente, Deus permanece, porque Deus ele é fogo. Então, mas quando é morna, toma uma água morna para você ver, só serve para vomitar, né?